Olá a todos, eu sou o professor Paulo Henrique Silva Godoy, do Centro Universitário da Instituição Tutorê de Ensino e também procurador do Estado de São Paulo. Venho hoje falar a vocês sobre o tema da sentença obstativa. Estou aqui a convite do meu querido amigo e professor Luiz Rodrigues Vamber, que procura manter esse grupo de debates sobre o processo civil no Facebook. Então, queria dizer inicialmente ao professor Vamber que é uma honra, uma grata satisfação poder falar sobre o tema e também poder participar do grupo, desse seleto grupo que é vocacionado e direcionado ao estudo do processo civil. As minhas homenagens, meu abraço ao querido professor, ao querido mestre, professor Vamber, a quem todos nós temos grande admiração pelos seus trabalhos, pela sua gentileza, pela sua sabedoria. Professor Vamber, primeiro aqui o meu abraço a você. Bom, então nós vamos falar então sobre um tema não muito tratado pela doutrina, que é a chamada sentença obstativa. A sentença obstativa ela está prevista no artigo 142 do Código de Processo Civil, que diz que se o juiz reconhecer que as partes estão praticando ali um ato simulado ou uma fraude, ele pode proferir então uma decisão, uma sentença que obste, que impeça esse intuito fraudulento ou essa simulação. Quer dizer, as partes que estão abusando do direito de demandar, as partes que estão procurando, através desse ajuste, desse conluio, dessa colusão, obter fins ilícitos do processo. O processo tem a sua finalidade, tem o seu objetivo, que é a solução de uma controvérsia, a solução de um conflito, mas todos nós sabemos que o processo também tem os seus escopos jurídicos, sociais, está inserido dentro de contexto ético, moral, e ele não pode ser utilizado para fins, portanto, ilícitos. Então, o legislador procurou, no artigo 142 do Código de Processo Civil de 2015, colocar poderes de direção ao magistrado, ao juiz, caso ele se convença dessa conduta ilícita praticada pelo autor e também em conluio, em ajuste, em combinação com o réu, de inibir esse intuito de um ato simulado ou de uma fraude. Essa é uma regra bastante importante, não é uma novidade do Código de Processo Civil de 2015, nós já tínhamos essa regra no Código de Processo Civil de 39, no artigo 115, tínhamos também no Código de Processo Civil de 73, e agora então, no novo Código, o Código de 2015, no artigo 142, nós encontramos essa mesma regra, com algumas mudanças, algumas alterações redacionais. O Código não fala só em sentença, fala em decisão. Nós sabemos que há a possibilidade de um julgamento parcial do mérito, ou momentos em que o juiz irá proferir algumas decisões, então pode essa finalidade de obstar a colusão vir através de uma decisão interlocutória. E também o Código procurou deixar bem claro a possibilidade da imposição de uma litigância de má-fé. Muitos autores colocam que, na verdade, aí nós teríamos uma litigância de má-fé qualificada. Na verdade, seria até mesmo o uso anormal do processo, como dizem os portugueses, os autores portugueses, e o Código de Processo Civil português, esse uso anormal constitui um ato atentatório à dignidade da justiça. Então, ele tem que realmente ser reprimido. O juiz tem que se valer desse poder, dever de direção e inibir que o processo seja utilizado para fins ilícitos. Essa é a ideia da sentença obstativa. Normalmente se diz que a sentença obstativa, que o encerramento do processo, a extinção do processo, se dará sem julgamento do mérito. Essa talvez seja o caminho mais comum diante de uma sentença obstativa, ou seja, uma sentença obstativa normalmente será sem resolução do mérito. Mas nada impede, diante de uma situação concreta, o juiz também profira uma decisão de mérito, desde que com essa sentença de mérito se consiga obstar os fins ilícitos do processo. Esse é um tema bastante palpitante, é um tema que já foi objeto por parte de alguns doutrinadores, e um dos doutrinadores que tratou desse tema e chamou bastante atenção foi o jurista uruguaio Eduardo Culturi. Eduardo Culturi relata um caso em que ele teve conhecimento de um grande fazendeiro em que conseguiu, através de um ajuste, de uma combinação, portanto de uma colusão, um conluio,
que fosse movida em relação a ele uma ação de investigação de paternidade e essa ação de investigação de paternidade fosse, ao final, julgada improcedente. Qual o objetivo, portanto, que a gente conclui que as pessoas procuram simular uma demanda, simular um processo? É que, através dessa decisão, caso o juiz não perceba a fraude ou a simulação, ele terá ali uma aparente decisão judicial com a formação da coisa julgada. Aparente. Por que aparente? Porque essa coisa julgada, inclusive, poderá ser desfeita através de uma ação rescisória. Então, o nosso código procurou cercar de medidas para, primeiro, o juiz inibir a conduta fraudulenta ou a simulação no curso do processo com a sentença obstativa. Se não conseguir, se não descobrir a fraude ou a simulação, se não conseguir constatar, haverá ainda a possibilidade do uso e do manejo da ação rescisória, de acordo com o artigo 966, inciso 3, que prevê a possibilidade do ajuizamento da ação rescisória quando ocorrer, então, a colusão, a simulação, a colusão. Seja uma simulação fraudulenta em relação a credores, e seja uma simulação em fraude à lei, à própria lei. Aqui não há que se fazer essa distinção, tem que ser o mais abrangente possível. Sabemos que o Código confere legitimidade à parte. Há uma discussão qual parte que pode promover a rescisória. Quer dizer, a própria parte envolvida na colusão pode ajuizar uma ação rescisória? Então essa é uma questão. Me parece que com o advento do Código Civil, com o tratamento que o Código Civil brasileiro deu à simulação, quer dizer, colocando a simulação como uma situação de nulidade, não há aqui aquela preocupação de que está vedada aí a proibição da parte alegar a própria torpeza, já que a simulação no âmbito civil, no Código Civil, e com maiores motivos ainda, a simulação perpetrada no âmbito do processo gera uma nulidade. O processo onde ocorreu a simulação fraudulenta, é um processo nulo. Há uma nulidade absoluta. O processo não é inexistente, mas há uma nulidade absoluta que pode ser reconhecida através da ação rescisória, que poderá ser proposta pela parte, poderá ser proposta também pelo Ministério Público e poderá ser proposta pelo terceiro. Então nós temos aí a possibilidade da ação rescisória, então, ser proposta pela parte, pelo terceiro e pelo Ministério Público. O novo Código de Processo Civil procurou dar maior efetividade ainda a essa questão da regra da simulação fraudulenta, da sua repressão através da ação rescisória, pois estabeleceu que o termo inicial da contagem do prazo da ação rescisória, que é de 2 anos, todos nós sabemos que o prazo para o ingresso e propositura da ação rescisória é de 2 anos, esse prazo da ação rescisória será contado para o terceiro, veja, não para a parte, mas para o terceiro, e aí também, claro, aplicável ao Ministério Público, quando tomar ciência da fraude ou quando tomar ciência dessa colusão. Então o prazo não é alterado, mas o termo inicial da contagem desse prazo é a ciência do terceiro ou a ciência do Ministério Público da colusão. Tá certo? O novo código traz esse entendimento que já estava consagrado, inclusive, na seara trabalhista, com enunciados do TST sobre o tema. Então nós temos aí uma alteração. Alguns autores colocam aí uma proposta, claro que isso gera uma certa perplexidade, ficaria indefinido qual é esse momento de ciência. Alguns doutrinadores têm colocado aí um limite máximo de 5 anos, eventualmente, para a descoberta dessa situação fraudulenta ou simulatória, para depois, então, vamos dizer assim, colocar como uma decadência, um prazo, encerrar a questão de uma possibilidade de uma nova discussão. Eu, particularmente, acho que não há necessidade de se fazer isso, porque o vício gerado pelo processo simulado, pelo processo fraudulento, como eu disse, é um vício bastante grave. Não chegamos ao ponto de ter uma inexistência do processo, mas teremos uma nulidade absoluta. Então, essa é o caminho. Bom, essas seriam algumas considerações sobre o tema da sentença obstativa. É um tema realmente importante dentro do processo civil. É um tema que eu tenho uma certa predileção, gosto muito. E esse é o tema que eu escolhi
falar aí para o grupo, esse grupo seleto do professor Vamber. Professor Vamber, meu abraço, meus agradecimentos, que o grupo só venha a crescer e que essas discussões e esses debates sobre o processo civil proporcionem sempre um avanço da nossa ciência, a ciência, uma das ciências mais importantes, porque o cidadão, o jurisdicionado, espera justiça. E muitas vezes ele não obtém justiça só com as regras do direito material. Vai precisar do processo, vai precisar do Poder Judiciário e vai precisar das regras, portanto, do processo e do processo civil. Um forte abraço, professor, e até mais.